Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula nós iremos resolver as atividades da semana 2 do PET volume 6, sobre transformações físicas de um gás. Mas antes da gente ir para a resolução das atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal do Escola Online, ative as notificações para ficar por dentro sempre quando tiver aula nova no canal e se gostar da aula, deixa o like. Peço também que nos sigam nas nossas redes sociais. Nosso Instagram está repleto de novidades, tem quiz toda semana, tem os cronogramas das postagens de aula, tem também novidades sobre a nossa plataforma, sobre os nossos projetos futuros, o projeto Não Erro Mais, que é o nosso projeto Enem, e tem muita novidade vindo por aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, segue a gente lá. Meu nome é Simone, sou professora de Química do canal Escola Online. Nossa aula inicia depois da vinheta. Vamos aqui dar continuidade ao estudo dos gases. Nós vamos agora estudar o comportamento dos gases em várias transformações. É bom lembrar que todas essas leis foram desenvolvidas imaginando um gás ideal, ou seja, um gás cujas moléculas não exercem atração entre elas. Um gás ideal, na verdade, é um gás hipotético, não existe um gás ideal, mas nós iremos considerar que os gases tem um comportamento ideal, apesar de saber que o gás real se aproxima muito do comportamento ideal, à medida que a pressão diminui e a temperatura aumenta, certo? E nessa aula nós vamos ver três transformações, a transformação isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Então vamos iniciar com a primeira, a transformação isotérmica. Considere essa situação aqui, ó. Nós temos um gás com um determinado volume, numa dada temperatura, e está aqui sobre esse gás uma pressão sendo exercida aqui. Vamos considerar que a temperatura é constante. E aí, a gente observa que se a gente aumentar a pressão, dobrar a pressão, o que acontece com esse volume? A gente vê que o volume diminui pela metade. E essa é uma proporção que a gente vai observar. Por exemplo, se a gente quadruplicar a pressão, a gente vai ver que o volume ele vai reduzir 4 vezes. Toda vez que a temperatura e a massa do gás for constante, a gente vai ter que pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou a gente pode falar que P vezes V é constante. Então, quando nós temos uma condição inicial comparando com uma condição final, onde temperatura é constante, onde está ocorrendo uma transformação isotérmica, nós falamos que P1, V1, que é a pressão inicial vezes o volume inicial, vai ser igual à pressão final vezes o volume final numa transformação isotérmica. E aí vamos ver um exemplo. A gente vai considerar um experimento que inicialmente a gente tem 4 litros de um gás sobre uma pressão de 1 atm. Então, volume de 4 litros, pressão de 1 atm. Se eu dobro a pressão, eu noto que o volume está reduzindo a metade. E se eu novamente aumentar a pressão dobrando, eu vejo que o volume está reduzindo a metade. Se a gente construir um gráfico de pressão por volume, a gente vai ter essa hipérbole aqui, que nós chamamos de isoterma de um gás. Então, nós mantemos então a pressão, nós mantemos a temperatura constante e a gente vai ver que pressão e volume são inversamente proporcional. Quando nós temos um volume alto, vai ter uma pressão menor. E aí, o produto entre pressão e volume sempre vai ser igual. Então, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4. Por quê? Porque essa condição aqui, respeitando temperatura e massa constante, P vezes V sempre vai ser um valor constante. Certo, pessoal? Vamos então agora a um exemplo. Um recipiente contém gás nitrogênio a uma temperatura constante. Então, se a temperatura é constante, a temperatura não varia.
Quando esse gás está submetido a uma pressão de 2 atm, o volume ocupado é de 10 litros. Então, pressão inicial 2 atm, volume inicial 10 litros. Está pedindo para calcular o volume ocupado pelo gás, a mesma temperatura, porque a temperatura é constante, se a pressão for 8 atm. Então, se a pressão for 8 atm, qual que vai ser o volume? Então, pela lei da transformação isotérmica, P1V1 é igual a P2V2. Substituindo aqui os valores, 2 atm vezes 10 litros é igual a 8 atm vezes volume final. Então, fazendo aqui, o 8 está aqui multiplicando, passa para o lado de lá dividindo, fazendo esse cálculo a gente acha que o volume final é 2,4 litros. Ou seja, aqui, gente, a pressão não aumentou 4 vezes, o volume necessariamente e obrigatoriamente, por ser inversamente proporcional, vai diminuir 4 vezes. Agora vamos ver no caso de transformação isobárica. Transformação isobárica é quando nós temos uma transformação a pressão constante. Então, a pressão ela é a mesma. O que acontece com o gás se a gente aumenta a temperatura? A gente vai ver que se a pressão é mantida constante, o volume também vai aumentar. Então, dobrando aqui a temperatura, lembrando que tem que ser a temperatura em Kelvin, toda vez que a gente trabalha com gás, né, faz exercícios, cálculos com gás, sempre nós usamos a temperatura em Kelvin, porque é a temperatura absoluta, a temperatura termodinâmica. E aqui, quando a gente dobra a temperatura, a gente nota que o volume também dobra, certo? E nós podemos definir essa lei expressando que o volume, ele é diretamente proporcional à temperatura. Então, volume por temperatura sempre vai ser constante. E aí a gente chega à lei aqui da transformação isobárica, em que volume inicial dividido por temperatura inicial, lembrando que essa temperatura tem que ser na unidade em Kelvin, a temperatura termodinâmica, vai ser igual ao volume final vezes a dividido pela temperatura final, certo? Então, vamos lá. Se um experimento nós temos inicialmente 1 litro de um certo gás na temperatura de 100 Kelvin sobre uma transformação isobárica, a pressão constante. Se a gente dobrar a temperatura, a gente nota que dobramos aqui o volume. Se a gente triplicar o volume, nós também triplicamos o volume. E se a gente multiplicar 4 vezes a temperatura, o volume também quadruplica, certo? Montando um gráfico de volume por temperatura, nós vamos ver que tem aqui uma reta crescente. E nós notamos que à medida que o volume aumenta, a temperatura também aumenta, sendo grandezas diretamente proporcional. Vamos então fazer um exercício para entender e fixar esse conteúdo. Um recipiente contém 5 litros de gás oxigênio a temperatura de 127 graus Celsius e pressão constante. Esse gás é aquecido até a temperatura de 527 graus Celsius. Qual o volume ocupado pelo gás ao final do experimento, considerando que a pressão e a massa não variam durante o processo? Então, o volume inicial, 5 litros, na temperatura de 127 graus Celsius. A pressão é constante. A temperatura final é 527 graus Celsius, quer saber qual que é o volume que esse gás vai estar ocupando. Lembrando, gente, que quando nós estamos trabalhando com transformações, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Então, a temperatura em graus Celsius mais 273, a gente transforma aqui a temperatura em Kelvin, certo? Então, 127 mais 273, 400. 527 mais 273, 800 Kelvin. Ok? E aí, como a pressão é constante, então, V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Substituindo os valores, a gente encontra que V2 é 10 litros, certo? A gente nota aqui, ó, que a temperatura, ela duplicou. Então, o que vai acontecer com o volume? Também vai duplicar, certo? Porque são grandezas diretamente proporcional. E a última transformação que a gente vai trabalhar vai ser a transformação isovolumétrica, que vai ser aquela transformação em que o volume se mantém constante. Então, quando a gente aumenta a temperatura,
o grau de agitação das moléculas vão aumentar. E o que ocorre com a pressão? Ela também aumenta. Então, se a gente duplicar a temperatura, o volume mantendo-se constante, a gente também duplica a pressão. Certo, pessoal? E aí, a gente vai também definir matematicamente que se a pressão ela é diretamente proporcional à temperatura, então P sobre T vai ser sempre constante. Então, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2, certo? Então, num experimento, se nós tivermos uma certa massa gasosa que se encontra num volume fixo, se a gente inicialmente tem esse volume, esse gás na pressão de 1 atm na temperatura de 200 graus Celsius, se a gente dobrar a temperatura, a pressão também dobra. Se a gente triplicar a temperatura, se a gente triplicar a pressão, a temperatura também triplica. E se a gente multiplicar por 4 vezes a temperatura, o mesmo ocorre com a pressão. Construindo um gráfico, nós também vamos ver que a pressão e a temperatura são diretamente proporcional. Aqui nós temos uma reta crescente. Certo, pessoal? Vamos a outro exemplo. Certa massa de oxigênio se encontra em um recipiente fechado a temperatura de 150 Kelvin e pressão de 1 atm. Calcule a temperatura em graus Celsius, tome muito cuidado, onde a pressão do oxigênio nesse recipiente será igual a 4,5 atm. Então, vamos lá, as informações aqui. O volume é constante, né? Afirmou aqui que o recipiente está fechado. Se está fechado, o volume não varia. Temperatura inicial, 150 Kelvin. Pressão inicial, 1,5 atm. Pressão final vai ser 4,5. Está pedindo para a gente calcular a temperatura final. Então, transformação isovolumétrica, volume constante, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. Substituindo os valores, nós encontramos que T2 vai ser 450 Kelvin, mas pediu a resposta em graus Celsius. A gente sabe que temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius, mais 273. Então, substituindo aqui, 450 vai ser a temperatura em Celsius, mais 273. Daqui somando, passa para lá. Subtraindo, temperatura em graus Celsius é igual a 177 graus Celsius. Certo, pessoal? Vamos, então, a um resumo de todo esse conteúdo. Então, nós vimos 3 tipos de transformação. A isotérmica, onde a temperatura é constante e a fórmula é P vezes V constante. A isobárica, que é pressão constante, onde V sobre T vai ser constante. E a isovolumétrica, também chamada de isométrica ou ainda isocórica. Vai ser o volume constante e P sobre T vai ser constante. Se a gente associar essas 3 leis, nós vamos chegar à equação geral dos gases, onde P1V1 sobre T1 sempre vai ser igual a P2V2 sobre T2, ou PV sobre T sempre será constante numa transformação. E aí a gente vai ver que quando temperatura for constante, nós temos que P e V é constante. Quando a pressão é constante, V sobre T que é constante, né? E quando for uma transformação isovolumétrica, que é volume constante, então P sobre T que é constante, ok? Então, se você memorizar essa equação geral dos gases, você faz qualquer exercício. E aí, outra condição que é muito importante que nós saibamos é a condição onde nós falamos que são condições normais de temperatura e pressão. Quando um gás está nas condições normais de temperatura e pressão, significa que ele está na pressão de 1 atm ou equivalente a 760 milímetros de mercúrio, a sua temperatura é 0 graus Celsius ou, na escala Kelvin, 273, e todo gás que está nas condições CNTP, 1 mol de qualquer gás sempre vai ocupar 22,4 litros, independente de qual gás seja. Certo, pessoal? Vamos, então, para as atividades. Atividade 1. Um volume de 10 litros de um gás perfeito
teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atm e sua temperatura aumentada de menos 73 para mais 127 graus Celsius. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de... Então, gente, deu aqui a pressão inicial foi 1 atm, o volume inicial 10 litros e a temperatura inicial de menos 73 graus Celsius. A pressão final foi para 2 atm, a temperatura final foi para 127 e o volume está querendo saber, certo? Então, aqui, gente, nós não temos nenhuma transformação isotérmica, nenhuma transformação isobárica e nenhuma transformação isovolumétrica. Nós vamos ter que usar aqui a equação geral dos gases. P1V1 é igual a P2V2. Porém, gente, nós não podemos usar aqui a temperatura em graus Celsius. Nós temos que transformá-la para Kelvin. Então, menos 73 graus Celsius é 200 Kelvin e 127 graus Celsius é 400 Kelvin, certo? Então, pela equação geral dos gases, substituindo os valores, P1V1 T1 é 1 atm, 10 litros, 200 Kelvin, P2V2 T2, P2 2 atm, temperatura 2, 400 Kelvin, o volume estou querendo saber. Então, isolando aqui o volume e podemos cortar aqui a unidade de pressão e a unidade de temperatura. Fazendo o cálculo aqui, nós chegamos ao volume final de 10 litros. Resposta letra A, certo? Atividade 2. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. O volume e a quantidade de gás injetado são os mesmos. Qual será a pressão de calibração no pneu quando a temperatura atingir 37 graus Celsius? Se está falando que o volume e a quantidade de massa injetado são os mesmos, nós estamos falando aqui de uma transformação isovolumétrica, onde o volume é constante. Então, P1, 4 atm, T1, 7 graus Celsius. Volume inicial e final é igual, que vai ser constante, porque é uma transformação isovolumétrica, certo? P2 está querendo saber quando a temperatura 2 for 37 graus Celsius. Lembrando que é uma transformação que ocorre com gases, nós devemos trabalhar com a temperatura em Kelvin. Então, 7 graus Celsius é a mesma coisa que 280 Kelvin, e 37 graus Celsius é igual a 310 Kelvin, né? É só somar aqui 273 para transformar graus Celsius para Kelvin. Então, gente, usando aqui a equação geral dos gases, porém, nós vamos cortar o volume porque é uma transformação isovolumétrica. Então, vai sobrar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Substituindo os valores, nós vamos isolar aqui P2 e vamos encontrar o valor de 4,43 atm. Então, resposta letra C. Atividade 3. Considere que no interior do grão de milho de pipoca a pressão é 1 atm, a temperatura de 7 graus Celsius. Quando ele é aquecido, antes de estourar, sua temperatura é 192 graus Celsius. Qual que é a pressão no interior do milho, considerando o volume constante? Então, pressão inicial 1 atm, que é a pressão atmosférica, na temperatura de 7 graus Celsius. Volume constante, temperatura 2, que vai ser uma condição de 192 graus Celsius. Qual que é a pressão? Certo? O volume é constante. Então, transformando aqui essa temperatura para Kelvin, 280, e utilizando aqui a equação geral dos gases, volume constante, substituindo os valores, 1 atm por 280 Kelvin, que é a condição inicial. Estou querendo saber a pressão 2, quando a temperatura for 465 Kelvin, que aqui eu também transformei a temperatura 2. Então, substituindo aqui, multiplicando o cruzado, P2 vai ser 1 atm vezes 465 Kelvin por 280, eu posso cortar aqui as unidades de temperatura, restando então uma pressão de 1,66 atm. Resposta final. Certo? Atividade 4. Os pneus de um veículo em movimento esquentam, melhorando sua aderência ao piso.
Supondo que não haja variação do volume do ar contido no pneu, o gráfico que melhor representa a variação de pressão no interior em função de temperatura absoluta é. Então, gente, representando aqui a equação geral dos gases, se o volume é mantido constante, não há variação, então nós podemos cortar aqui volume inicial com volume final, porque são iguais. Então, à medida que a temperatura aumenta, o que tem que acontecer com a pressão? Também aumentar, porque são grandezas diretamente proporcionais. P1 sobre T1 tem que ser igual a P2 sobre T2. Então, o gráfico que representa aqui essa condição é a letra D, onde à medida que a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Certo, pessoal? Muito tranquilo, né? Se vocês lembram que uma transformação isovolumétrica ocorre com uma reta crescente, é muito tranquilo esse exercício. Fechando, atividade 5. Segundo a lei de Charles-Gay-Lussac, mantendo-se a pressão constante, o volume ocupado por um gás aumenta proporcionalmente ao aumento da temperatura. Considerando a teoria cinética dos gases e tomando como exemplo o gás hidrogênio, é correto afirmar que esse comportamento está relacionado ao aumento. Então, gente, vai estar relacionado ao aumento médio de cada átomo de hidrogênio. Gente, o átomo de hidrogênio, ele não aumenta o seu tamanho, tá? Não vou nem continuar lendo, tá muito errado. Do aumento médio das moléculas de hidrogênio. Também tá errado, gente. Não vai ter alteração aqui do tamanho da molécula, não. Do tamanho médio das moléculas de hidrogênio? Não, gente. Da distância média entre as moléculas. Sim, à medida que a temperatura aumenta, né? O volume aumenta, na verdade, a temperatura também vai aumentar, o que vai proporcionar aqui um maior distanciamento, o que vai aumentar o volume, né? E suas velocidades médias, porque à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o volume mantendo-se a pressão constante. Resposta, letra D. Tranquilo, né, pessoal? Encerramos então as atividades da semana 2. Se surgiu alguma dúvida, deixe um comentário, vai ser um prazer responder. Se gostou da aula, deixe o seu like. Até mais, pessoal!